Porque o que acontece, ministro? Quando a gente inicia, aí eu vou pegar especificamente no período do governo que o senhor, na verdade, integrou. Em 2019, o nosso colega senador, e a gente viu aqui as várias fotos apresentadas, houve uma denúncia. O senhor, inclusive, falou aqui de que houve, na verdade, a informação, não é? De denúncias foram feitas, inclusive, para o governo, enfim. No governo de transição, houve, depois da sequência da instalação do governo de transição, um certo grupo de trabalho, que havia, inclusive, presença do Ministério Público Federal, do Ministério, não é? Do INSS, de vários órgãos, na verdade, que estavam compondo aquele grupo de trabalho. E ali, o Ministério Público Federal chegou a dar algumas recomendações, inclusive, para cancelamento de entidades. Uma das entidades que houve... Na transição, não, de jeito nenhum. Não, durante o grupo de trabalho, o Ministério Público Federal fez, ministro, fez sim. Ela fez a indicação, indicativo, que algumas dessas instituições elas fossem suspensas, tivessem os seus acordos suspensos. Pelo que eu sei, isso foi em 2018. Não. Depois da instalação do grupo de trabalho. Inclusive, a Unibrasil foi uma dessas instituições que depois ela volta com o nome de Unibrap. Ela vem com o mesmo CNPJ, mas, na verdade, com um nome diferente. E ela traz essa mudança, inclusive, para abarcar os pensionistas, resultante do decreto presidencial que foi assinado pela equipe do governo, Vossa Excelência integrava, enfim. E quando ela traz esse novo nome, ela vem exatamente para atender uma regulamentação do decreto, porque o decreto, quando o senhor diz que a lei lá atrás ela já existia desde os anos 90, é verdade, você tem uma lei, mas o decreto vem regulamentar, e é para isso que serve o decreto. Ele deu clareza, ele deu um embasamento jurídico, digamos assim, para abarcar também o campo pensionista. A Unibrap, por exemplo, cria um novo nome e coloca como carro-chefe a questão dos pensionistas, que ela teve uma participação de fato muito direta. Eu faço todo esse levantamento, ministro, para dizer o seguinte, que quando você pega uma explosão de descontos associativos, que foi agora, 23 e 24, ela é resultante das ACTs que foram feitas durante esse período com essas entidades, inclusive várias dessas entidades com recomendações do Ministério Público Federal para que elas não mais existissem. Aliás, quando a gente fala de recomendação, por exemplo, a própria Procuradoria do INSS, ela fez uma recomendação para que este decreto, que foi feito pelo presidente Bolsonaro, não fosse, na verdade, efetivado. Por quê? Porque ele não tinha, na verdade, não dava as condições técnicas para combater denúncias que já estavam chegando no governo. Quer dizer, o que nós percebemos claramente é que aí eu nem estou colocando responsabilidade do senhor, como o senhor coloca muito bem, eu conheço, inclusive, a sua postura e a sua trajetória, mas é um conjunto, quer dizer, você vem de governos anteriores, inclusive de alguns desses servidores que passaram vários governos e que não houve nenhuma ação enérgica do governo do então presidente Bolsonaro. Quer dizer, houve a presença do senhor, como houve, inclusive lá da CGU, do INSS, com o Wagner Rosário e tantos outros integrantes deste governo, que não seguiram a recomendação do Ministério Público Federal e deram, na verdade, um colchão, eu diria assim, de normas. Eles meio que legitimaram, que legalizaram uma ação criminosa que estava sendo feita ao longo desses anos e que acabou realmente explodindo esses casos de descontos fraudulentos. Então, se você não tivesse, de fato, essas condições, a gente não teria chegado onde a gente chegou, que é o que a gente está acompanhando. E um ponto bem específico, eu queria até que o senhor me desse essa informação, quando alguém perguntou aqui sobre alguém próximo ao senhor que teve o desconto, o senhor falou, não, mas ele foi ressarcido. Mas judicialmente. Certo, mas ele foi, judicialmente, não pelo governo, administrativamente. Mas o que nós tivemos agora, nos últimos descontos feitos, ou melhor, nos últimos ressarcimentos feitos, e é bom lembrar, ressarcimento feito por desconto não apenas deste governo, desde o governo Temer, passando pelo governo da Dilma, passando pelo governo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Então, todos esses descontos foram feitos e agora os 6 bilhões de reais descontados de forma fraudulenta começaram a ser ressarcidos. Eles foram ressarcidos diferentes de decisão judicial de recomendação do Ministério Público Federal, eles foram ressarcidos de forma administrativa. Então, esse é um ponto central, quer dizer,
crimes e problemas, nem estou dizendo que não teve nesse governo, tiveram sim, tiveram desconto fraudulento nesse governo, tanto que nós tivemos aí o distanciamento, o afastamento e a demissão do ministro Lupe, também do presidente do INSS, de vários diretores que foram afastados, e foram afastados exatamente para que a investigação ocorresse. A operação sem desconto da Polícia Federal foi instalada, inclusive, neste governo agora, lá no mês de março, precisamente de lá para cá, mas o ressarcimento não foi apenas deste governo, o ressarcimento vieram de governos anteriores numa demonstração de que a investigação foi feita e também o ressarcimento, de fato, foi feito. Então, é essa diferença que nós precisamos apontar e dizer que, muito embora, como o senhor coloca, o Ministério da Previdência não tivesse responsabilidade, ou o INSS não tivesse responsabilidade, mas no conjunto da obra, o chefe maior do governo, que no caso é o presidente da República, tem que ter ação enérgica para coibir ou para realmente parar a continuidade desse tipo de crime de desconto fraudulento que ocorreu. Muito obrigada, presidente.